Eu era empresário no ramo de restaurante. Eu acho que tá na hora de a gente fechar esse delivery aqui e focar no digital. Eu vim de um mundo completamente diferente. A gente começou do zero, mas o negócio se consolidou. Da pandemia veio, a gente não estava esperando isso. De nosso faturamento despencar. O blog já trazia mais receita que o delivery. De dono de restaurante japonês a um empresário digital que surgiu mesmo diante de uma pandemia catastrófica. Ele escalou e construiu seu legado em um segmento subestimado por muitos, low ticket. E foi assim, com muito estudo e dedicação, que ele pôde testemunhar como o digital conseguiu transformar a vida da sua família. Já vi que o papo de hoje vai ser bom, né? Então conheça o nosso player revelação do Themify do mês de setembro, Alan Ribeiro. Seja muito bem-vindo, Alan. Pô, valeu, obrigado. É uma grande satisfação estar aqui. Agradeço demais vocês aí. Não só você, mas toda a equipe do Themify, né? Muito legal, cara. A gente agradece, né? É um prazer ter você aqui. E eu lembro que a gente conversou mais cedo, né? E mais ou menos você começou a sua história no digital a partir de uma crise financeira ou na pandemia, algo assim. E eu queria que você contasse um pouco mais, se você puder, pra gente como e por que isso aconteceu, por onde que você começou, se você procurou alguma fonte de estudo, como que foi esse início no digital? Eu vim de um mundo completamente diferente. Eu já era empreendedor, só que em outro ramo. A gente trabalhava com um restaurante de culinária oriental e o restaurante, a gente já tinha um faturamento legal, a gente começou do zero o negócio e alavancou e já tinha um faturamento já expressivo. Mas veio a pandemia e a gente não estava esperando sobre, né, o que podia acontecer na pandemia. Era muito incerto ainda na época, quanto tempo e tudo mais. E a gente viu as vendas do restaurante cair. Cair ao ponto do restaurante ficar negativo por meses. E o caixa foi indo embora e virou um momento desesperador pra gente. Porque não só a gente vivia do restaurante, a gente tinha muito funcionário. E esses funcionários também dependiam disso. E eu tinha que honrar com esse pagamento, né? Foi onde a gente começou a estudar sobre como que a gente ia melhorar essas vendas para voltar a ser um negócio legal, lucrativo. E decidi mudar o meio do restaurante para ser um delivery. Porque na pandemia o delivery funcionava normalmente. E como que a gente fazia isso? A gente precisava divulgar. E a melhor divulgação que a gente viu e a mais barata na época era tráfego pago. Que era você impulsionar no Facebook a sua publicação ali que você estava com o delivery aberto. E a gente fez esse teste. E começou a vender. A galera começou a ligar, a pedir pelo WhatsApp. Então foi onde eu descobri que o tráfego pago, ele ia servir pro meu negócio, mas não que eu ia viver daquilo. No começo eu achei que eu ia salvar o restaurante e que depois da pandemia o negócio ia continuar bombando. Mas o que aconteceu foi diferente, que as vendas foram boas, mas ainda não era o suficiente. A gente ainda estava um mês bom, um mês ruim, um mês bom, um mês ruim, e eu decidi que eu ia estudar mais sobre isso. Estudar sobre tráfego pago, como é que esse negócio funcionava e como que era que eu podia ganhar dinheiro com isso, não só com o restaurante, né? Os meios que o tráfego pago trazem receita. A tentativa ali do restaurante com o tráfego foi mais ou menos uns 7 meses que a gente ficou nesse delivery, mesmo sabendo que as vendas estavam oscilando, tinha mês bom e mês ruim e tudo mais, e a pandemia não tinha nenhuma previsão de acabar. Eu comecei a estudar mais sobre o marketing digital no geral, não só tráfego pago. Conversando com um amigo meu que era de Ribeirão Preto, ele falou, pô, não, eu te ajudo, eu já tô nesse mercado. E eu comecei para Ribeirão. Então, de segunda a sexta, eu ia para Ribeirão Preto e a gente estudava, ele me explicava mais ou menos o que ele fazia e a gente começou a estudar sobre isso e eu comecei a colocar em prática. E minha esposa tocava o restaurante, o delivery, durante a semana. No final de semana eu voltava para Uberaba e tocava o restaurante. Isso aí foi por um bom tempo também, até o digital começar a me trazer retorno. A gente foi pro lado de blog, né, monetização de blog. O blog começou a trazer receita. E depois de, sei lá, uns 3 meses, o blog já trazia mais receita que o delivery do restaurante. Nos meses que o delivery estava mal, o blog começou a suprir o problema do restaurante financeiro. Então aí eu falei com a Flávia, pô, acho que tá na hora de a gente fechar esse delivery aqui e focar no digital. Porque aqui que tá vindo nossa receita, aqui que o negócio tá vindo. Então foi aí que a gente migrou totalmente pro digital.
Poxa, é muito legal a sua história, né? E ver como que o digital conseguiu ajudar nesse caso. Até você que vinha de outro ramo, né? Já era empresário antes. E aí usou o digital ali como uma necessidade e hoje vive 100% digital, né? Pelo que eu entendi, não tem mais restaurante, nada. Não, restaurante a gente deixou... antes de eu mudar para Ribeirão, a gente fechou... O primeiro restaurante que a gente tinha, a gente vendeu. O segundo a gente fechou e encerrou todos os contratos. E hoje a gente vive 100% digital. Isso já tem mais ou menos uns 5 anos. Poxa, é muito legal, eu fico feliz de saber isso. E com certeza você teve que estudar muito naquela época, né? Já que você vinha de outro ramo, teve que aprender o digital do zero quase. E até a gente estava conversando mais cedo como que é difícil hoje encontrar conteúdos bons, né? Até tem muito conteúdo, mas é difícil a gente saber qual é o conteúdo certo, né? Conteúdo de qualidade. Hoje que você já tem mais experiência, até para deixar uma dica pro pessoal, tem alguma dica que você tem para encontrar um conteúdo de melhor qualidade, não ficar em conteúdos que não levam a nada? Quase do zero, não. Eu comecei totalmente do zero. Eu não sabia nada do digital. A primeira coisa que a gente fez foi buscar uma pessoa que já estava no meio e a gente conhecia. E as dicas que eu peguei, que são válidas até hoje, os conteúdos, eles estão na internet. Estão no YouTube, estão no Instagram, estão no TikTok. Você só não consegue filtrar, né? Esse é o grande problema hoje. E não quer dizer que um conteúdo que ele tem muita visualização, que ele seja um bom conteúdo também. Então, o filtro vai mais de... entenda o que essa pessoa quer passar e como que ele está passando esse conteúdo para te vender alguma coisa ou meramente para te explicar. Então, isso é uma chave muito importante para você conseguir filtrar um conteúdo hoje. Agora, sobre dicas de conteúdo, quando eu comecei, tinha um curso do Alex Vargas, que era um curso muito bom, porque ele sempre renovava o curso. Uma dica de conteúdo bom, não de pessoa, mas se você tiver um conteúdo, entender esse conteúdo que ele, o mentor, o professor, ele está sempre atualizando esse conteúdo, provavelmente é um conteúdo bom, porque o mercado digital, ele sempre vai atualizar. Então, uma coisa que funciona hoje, pode ser que amanhã ela já não funciona mais. Então, se o conteúdo, ele conseguir te atualizar sobre o mercado, o que está acontecendo, já é um bom curso. Indicação de pessoas é difícil de falar, né? Mas quando eu comecei no Direct Response, já não falando mais de blog, eu conheci a comunidade Econ, do Jeff Econ, que ela ensina desde o zero, então para mim foi muito bom. E já num nível mais sofisticado, mais avançado, que eu falo que um bom mentor foi o Fogaça, que ele fala sobre espionagem, né? Porque se você não espionar bem, eu digo espionagem, você entender o que o mercado está vendendo. Se você não conseguir ter esse parâmetro de atenção, você não vai conseguir encontrar bons mecanismos de venda. Então a espionagem é muito importante. E a gente não pode deixar de comentar também sobre low ticket, né? Porque hoje o low ticket está muito em alta, mas na época que você começou, pouca gente acreditava, né? Muita gente falava que não dava certo. E como que foi essa virada de chave, né? Depois que você já estava no digital, mas perceber que ali o low ticket podia fazer muito sentido e te levar muito mais longe. O low ticket, na verdade, ele foi um teste mais barato, porque para testar um produto mais barato, né, você gasta menos. E qual que era a ideia? Era gastar menos dinheiro, porque eu não podia errar pouco, eu tinha pouco dinheiro, né, e minha família já dependia de mim nessa época. Então, a gente foi procurar um produto para testar. Quando eu comecei a estudar sobre Direct Response, o que tinha no mercado, que a gente mais via, né, era produto de 97, 157, 197, uns tickets mais altos. E eu percebi que esses tickets, você precisaria de mais grana investida para testar o produto, para testar a oferta, a VSL, o que fosse. A gente não tinha tanto caixa. Então, o que a gente fez? Qual que era a ideia do negócio central? Eu preciso construir uma oferta que seja expansível, né? Muita gente consiga comprar, consiga testar ela com pouco orçamento. E qual que foi a ideia de oferta? Tinha que ser uma coisa que eu entendia também, né? Porque fica mais fácil de você entender as dores e tudo mais. Então eu era casado, tinha filho, então a gente procurou buscar uma oferta mais ou menos nesse nicho. Qual que era a maior dor que a gente tinha? Era, por exemplo, que a gente pensou: meu filho, eu não gosto que ele assiste TV, eu não gosto que ele fica no YouTube, porque acaba que você não consegue controlar o que acontece ali. Então falou, a gente já sabe, aí tá uma boa sacada, é uma oferta que tira sono. E
que eu entendo? Uma oferta que tira sono, que é que quando você vai descansar, você, poxa, é uma oferta que... é uma situação que preocupante, é uma oferta que dá muita escala. E foi. A gente criou uma oferta que era de desenho bíblico, só que feito com IA. E qual que era o problema? Que, como era feito com IA e narração, eu não podia agregar tanto valor, porque não era um desenho da Disney, não era nada disso, era bem inferior. Então, pô, vamos colocar um preço que todo mundo consiga comprar, que essa galera vai ficar satisfeita com o que é entregue e que cabe no bolso da pessoa. Ela não vai pagar uma vez e parar de pagar, ela vai gostar do produto e vai continuar. Então a gente entrou pro negócio de low ticket dessa forma. Na época, o que era falado era que low ticket ele não vendia, ou não vendia com lucro, e no nosso primeiro dia o negócio deu lucro. Outra coisa que era falado que não dava escala, e esse produto, esse foi o segundo produto que a gente fez, que é mais ou menos o mesmo produto, e esse produto que a gente testou e ele vendeu, a gente vendeu, sei lá, quase 400 mil reais desse produto, um produto de 37 reais. Então já matou outro mito, que era um produto de um ticket baixo que não dava escala. Então, dessa forma que a gente entrou pro mercado. Não inventando a roda, claro, mas foi um teste muito válido. Porque toda oferta, eu acredito que você precisa testar o ticket dela. Se o entregável não tem muita sofisticação, se você coloca um preço muito alto, você vai tomar chargeback. Então, qual que é a melhor escolha? Testar vários tickets. E outra coisa muito legal também que a gente conversou mais cedo é sobre a disciplina e a constância, né? Um assunto que você falou bastante na conversa. Então, como que você enxerga isso hoje para alguém que está começando no digital? Quão importante é a disciplina, a gestão do tempo? Como que você aplica? Se tiver alguma dica também. A disciplina, ela foi e ela é ainda o meu maior aliado no digital. Porque quem quer permanecer no mercado e faturar nesse mercado, você precisa estar se atualizando sobre conteúdo. O estudo ele não para. E o mercado ele vai se sofisticando. Então você precisa ter uma disciplina de estudo e mesmo assim você tem que ainda tocar a sua operação. Então isso é muito importante. O digital tem a sua facilidade. Você pode trabalhar em horários diferentes, não tem um horário fixo e tudo mais. Só que precisa ter constância. Faz todo sentido. É legal ver a sua história porque prova que mesmo para alguém que tem uma rotina corrida, né, tem família, filhos para cuidar, com disciplina e constância dá para solucionar isso, né, e realmente ter um emprego no digital. Muito legal. E por último, Alan, uma pergunta que é sempre de player para player e é muito interessante. Que dica que você daria hoje com toda a maturidade que você já conseguiu, o conhecimento, né, depois de superar esses desafios, conseguir gerenciar melhor o seu tempo? Que dica que você daria pro Alan lá do início, que estava passando por aqueles desafios, para que ele pudesse talvez acelerar o processo, chegar um pouco mais rápido? E isso é interessante que vai ajudar até quem está assistindo, né, talvez que esteja passando pelos mesmos desafios. Então, que dica que você deixa para quem está começando agora no digital, para conseguir chegar mais rápido aonde você já chegou? Uma dica que eu daria hoje para mim é começar do jeito que está, com o que tem, e buscar conhecimento. Não ficar só na teoria. É na prática que a mágica do negócio acontece. Lembra, low ticket, ele é escalável, ele é rentável e é hoje o melhor ponto de partida para você começar no digital. E olha, não para de aprender. O conhecimento é o que vai te manter crescendo constante no negócio. Se vale uma vida, vale um esforço. Poxa, muito legal realmente ouvir a sua história, né? Todos esses insights que você trouxe, eu tenho certeza que quem está assistindo, se prestar atenção, vai conseguir aprender muito, né? Chegar muito mais longe agora com esses conhecimentos. E a gente quer agradecer, né? Você ter vindo aqui contar a sua história no TM News e para mostrar o nosso agradecimento, né? E até simbolizar essa conquista, tudo que você conquistou e chegou até hoje. A gente tem um presente, que é essa plaquinha UTMFi de Player Revelação, que é o título que você conquista hoje. Parabéns. Pô, cara, valeu demais, só te agradeço. A UTMFi, ela faz parte disso, do nosso negócio. E agradecer também a minha família que esteve junto comigo.